gerenciar o seu tempo como social media, às vezes a profissão pode ser um pouco estressante. E nesse vídeo eu quero compartilhar com você 5 ações que eu venho praticando constantemente e que me permitem ter paz de espírito, um pouco mais de tranquilidade, ter um pouco mais de produtividade no meu trabalho, uma rotina estruturada e, obviamente, me permite trabalhar com muito mais tranquilidade. Oi, seja muito bem-vinda a este canal. Meu nome é Ada, eu trabalho com marketing há 10 anos e há 5 anos eu sou social media. Nesse canal eu compartilho com você conteúdos práticos e dinâmicos para você colocar em prática todos os dias e sair do absoluto zero e se tornar uma social media de negócios respeitada, bem paga e valorizada na profissão. Isso tudo que eu vou dizer aqui para vocês, ele gira em torno do autoconhecimento. Eu sei que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso várias vezes, de várias pessoas diferentes. Talvez alguns de vocês sejam um pouco céticos com relação a isso, mas é fundamental que você se conheça. O autoconhecimento, ele vem de várias vertentes, então você tem o autoconhecimento do seu dia a dia, do seu lado racional, do seu lado emocional, do seu lado espiritual, do seu lado corporal, tudo. E é muito importante que você pare e se observe. Você se observe durante o dia a dia, você se observe enquanto você trabalha, enquanto você se diverte, enquanto você faz as suas obrigações, as suas tarefas do dia a dia que são obrigatórias, né? Esse é o princípio de tudo que eu vou falar aqui para vocês. São ações que eu fui colocando em prática à medida em que eu ia me conhecendo. Eu não coloquei todas em prática de uma vez só. Levou tempo, levou realmente a prática do autoconhecimento e, obviamente, né, levou também muito da minha vontade de fazer isso dar certo, da minha vontade de fazer com que isso funcionasse. E é isso que eu quero que você entenda. Antes de eu compartilhar essas ações que eu faço como social media para ter um pouco mais de produtividade, um pouco mais de organização, gerenciar uma equipe, se você tem equipe ou não, isso vai te ajudar com certeza. E ter também uma qualidade de vida, eu precisei colocar isso em prática. Eu me vi obrigada, para preservar também a minha saúde física e mental, a fazer essas coisas. O primeiro deles é processo. Tenha processos. Eu tô sempre falando dos processos aqui nos vídeos que eu compartilho com vocês e nada mais é do que atividades que você tem uma organização por trás dela. Então, por exemplo, se eu tenho uma atividade semanal com social media de produção de conteúdo, eu não posso simplesmente abrir o documento, fazer o design, depois eu vou pensar no texto, depois eu já mando para o cliente. É importante ter uma organização, é importante você ter um passo a passo. E obviamente que cada social media, cada profissional tem a sua forma, né? Você pode aprender aqui comigo, quando eu compartilho com vocês, mas à medida que você vai colocando os seus processos em prática, você vai entendendo o que realmente funciona para você. Às vezes, a gente negligencia isso por achar que a gente não se dá muito bem com processos, a gente tem o nosso próprio jeito de fazer, então se vocês assistiram um vídeo meu ensinando processos e vocês começaram a colocar em prática daquele jeito, mas não funcionou, vocês vão começar a pensar que vocês são desorganizadas, que isso não dá certo para vocês, mas é sempre importante compreender que existe a forma que você faz. A Ada, ela compartilha o que faz sentido para ela. Mas para mim, o que eu posso pegar aquilo que ela explicou e aplicar para a minha realidade? Os processos, eles são fundamentais para todas as atividades que você tem como social media. Desde a parte da prospecção, em que eu tenho que abordar, levar para o WhatsApp, fazer isso, fazer aquilo. Então, é uma atividade após a outra, sabe? Isso é processo. Até a parte de produção de conteúdo, a parte do planejamento, a parte de entrega de resultados, a parte de análise de métricas e por aí vai. Então, existem essas atividades sequenciadas e organizadas que vão fazer com que você, tenha realmente maior produtividade, 2, seja uma pessoa um pouco mais organizada, esteja realmente ali dominando mais as suas atividades, 3, à medida em que você for contratando novos profissionais, fazendo novas parcerias, você tem condições de passar esses processos para essa pessoa. E não só você, como ela também vão entender dessa dinâmica e vão conseguir estar realmente alinhados, né, em sintonia dentro dessas atividades e, consequentemente, ambos estarão, independente se são 2, 3 ou 4 pessoas na equipe,
todas elas estarão organizadas, estarão realmente dentro de uma organização para fazer com que aquelas atividades e o resultado dê certo. Okay? A segunda coisa que eu faço é ter uma rotina. Por mais que eu seja uma pessoa que sou adepta a mudanças rápidas, né? Eu enjoo muito rápido das coisas, infelizmente. Eu tenho uma rotina do mesmo jeito, tá? Essa rotina, gente, é o que você faz no seu dia a dia. Beleza, eu acordo, tomo banho, escovo os dentes, vou fazer o café, depois eu já organizo aqui as minhas coisas na minha mesa. Da mesma forma que você tem que ter os processos da sua empresa, você também tem que ter os processos do seu dia a dia. Isso é rotina, gente. Isso são tarefas diárias que farão com que você se mantenha firme no seu propósito, se mantenha firme nas suas atividades. Essa rotina, ela pode ser da forma que é mais conveniente para você. Assim como eu expliquei sobre a parte dos processos, a rotina também funciona dessa forma. E é fundamental que você observe o seu dia a dia. Então você pode, por exemplo, usar o Google Agenda. Você pode usar o seu próprio caderninho, a sua agenda impressa, né, para você escrever à mão. Fica muito a critério. Aqui eu utilizo das duas formas, é um misto dos dois formatos, né, tanto digital quanto em papel. E eu organizo como que vai ser o máximo de coisas que eu conseguir. Então eu tenho um horário para ir para academia, eu tenho mais ou menos ali um horário que eu tenho já reservado para isso. Eu já tenho um horário que eu sei que eu acordo, que eu já vou fazer o café, um horário já reservado para o almoço. Então essas coisas já pegam ali a sua atenção. Elas já reservam aquele tempo específico para que você faça o que tem que ser feito. E dessa forma, você consegue ver o seu tempo livre para fazer outras coisas. Por exemplo, tirar um tempinho para você descansar, tirar um tempinho para você assistir uma coisa ou outra, para você ter um ócio criativo. A gente precisa, nós que trabalhamos com criatividade, nós que somos social media, nós precisamos ter ócio criativo. A gente precisa ficar, às vezes, sem fazer absolutamente nada, só olhando feed de Instagram, de TikTok, assistindo um vídeo de YouTube, por exemplo, agora que você está assistindo, é importante, porque dessa forma a gente está exercitando também o nosso cérebro, ele está exercitando a criatividade, sim, e isso é fundamental para que você faça o seu trabalho de uma maneira criativa, com liberdade e muito mais fluida, sabe? Sem ter aquela pressão toda. A terceira coisa está muito conectada com a segunda, que é você ter a sua prioridade do dia ou as prioridades da semana. Aqui eu costumo fazer muito isso. Eu tenho umas 20 coisas para fazer. Ok. Mas o que é mais importante para eu entregar hoje? De acordo com isso, você vai colocando a prioridade, tá? Tem muitas atividades que a gente acha que é prioridade, mas na verdade elas não são. Eu, por exemplo, todos os dias, eu tiro um tempinho aqui, ao longo do dia, né? Não é só uma vez, são várias vezes, eu dou uma parada e fico pensando, poxa, o que eu tenho que fazer que ainda não está aqui nessa lista de coisas para fazer? Eu uso hoje, atualmente, nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, eu uso o To-Do List. É uma ferramenta, um aplicativo, tanto para computador quanto para celular, que te ajuda a descarregar as suas tarefas, né? Descarregar todas as coisas que você tem para fazer, e dessa forma você consegue visualizar. E dessa forma eu vou organizando ao longo da semana. Eu tenho percebido, e eu já estou testando isso há uns 15, 20 dias, que está funcionando bem para mim, porque isso me ajuda a estar focada e ter essa disciplina, por mais que essa disciplina tenha alguns ajustes com o tempo. Isso é de mim. Tá vendo como é importante você exercitar o autoconhecimento, entender quais são os seus limites, até onde você consegue ir, qual é a melhor forma para executar tal coisa, qual é a melhor forma de deixar aquilo ali organizadinho e por aí vai. Então você não fica pensando, nossa, eu tenho 20 coisas para fazer, qual delas eu faço primeiro? Olha aquela que é prioridade. Se você não fizer aquela até o final do dia ou até a hora tal, o que pode acontecer? Que tipo de problema isso pode te acarretar? É dessa forma que você tem que pensar, tá? Tem vários métodos que várias pessoas ensinam por aí, compartilham, né? Usam, mas pra mim funciona dessa forma. Quem sabe pra você pode funcionar também? Então faz o teste e depois você volta aqui pra me contar. E uma coisa que você tem que colocar como prioridade, toda semana, quinta-feira às 20 horas, são os vídeos comigo, onde eu compartilho com você conhecimento, prática e didática simples para que você coloque tudo isso em prática e saia do absoluto zero, se tornando uma social media de negócios.
Se você gosta desse tipo de vídeo, se você está aprendendo comigo, se o que eu estou compartilhando com você está fazendo sentido, se está te ajudando, já se inscreve no canal, curte esse vídeo se faz sentido para você. E se você quiser, se fizer sentido para você também, compartilhe com outras pessoas, porque isso também vai ajudar várias pessoas a ter mais conhecimento, a crescer na profissão e se conhecer. Porque não adianta a gente só querer fazer o que o outro está fazendo, é importante também que a gente se conheça e a gente consiga alinhar esse autoconhecimento com as nossas obrigações do dia a dia, combinado? A quarta coisa que eu faço no dia a dia é, eu entendo o meu corpo, os limites do meu corpo. Gente, isso é fato. Tem dias que a gente acorda sem saco pra fazer nada. Tem dia que eu acordo e eu tô com uma preguiça que só Cristo na causa. E eu tenho certeza que com vocês é a mesma coisa. Eu levei muito tempo pra entender isso. Antigamente, há não muito tempo atrás, eu me sentia culpada porque em pleno sábado à tarde eu estava assistindo o filme com meu esposo enquanto eu deveria estar trabalhando. Olha que loucura, né? Com o passar do tempo, terapia, autoconhecimento, essa vontade também de não me cobrar tanto, eu fui percebendo que isso estava me adoecendo ao invés de me ajudar. Então, quando eu comecei a conhecer o meu corpo, tanto a parte física, parte emocional, parte espiritual, eu comecei a entender várias outras coisas agregadas a isso. Foi nesse ponto que eu tive realmente como se fosse um despertar. Se tem dias que eu acordo com muita preguiça, eu vou fazer o que eu conseguir, eu vou fazer, se só tiver uma coisa que é prioridade naquele dia, eu vou dar o meu máximo para fazer aquela. Se tiver 5, eu vou dar o meu máximo para concluir. Se eu realmente não conseguir concluir de jeito nenhum, aí eu coloco pro dia seguinte, eu renegocio ali, a depender do que seja, né? Porque às vezes realmente tem que entregar naquele dia. Mas é entendendo o meu corpo que eu vou ajustando tudo isso e fazendo com que isso dê certo, né? Fazendo com que realmente eu consiga gerenciar o meu tempo da melhor forma, que faça sentido pra mim. Antigamente eu tinha muito esse ponto de, nossa, eu preciso fazer igual o fulano, porque o fulano acorda 5 horas da manhã, o fulano vai treinar 6 horas e ele já vai correr na praia 7 horas. Pra ele, pra realidade dele, pro corpo dele, funciona. Pra mim já não funciona. Eu já fiz o teste, por exemplo, de acordar uma semana, 5 horas da manhã, e, gente, não deu certo. O meu horário realmente de acordar todo dia 7 horas. Mas às vezes eu acordo 6 e eu acho maravilhoso, porque eu já vou treinar, eu acordo às vezes um pouco mais disposta, mas tem dia que mesmo acordando 7 horas da manhã, eu tô um poço de preguiça, eu realmente não tô disposta, eu não tô afim e eu vou fazendo aquilo que faz sentido pra mim. Quando a gente começa a colocar essas coisas em prática, mais a gente vai conseguindo ter um autocontrole do nosso corpo e da nossa mente. E por último, mas não menos importante, não se cobre tanto, se permita descansar. É justamente o que eu estava falando no ponto anterior, só que um pouco mais específico para o caso de você tá cansada, teve um dia exaustivo, se você é mãe, se você é casada, se você mora sozinha, você tem muitas atividades para tomar de conta, né? Você tem ali, além do seu dia a dia de trabalho como social media, você também é CLT, e aí você também faz outras coisas em casa, você também cuida de filho, enfim, você tem um monte de afazeres. Se é um dia que você tá cansada porque realmente você se esforçou demais, não se cobre tanto. Não tenha essa autocobrança a todo instante. Se permita descansar. A gente precisa compreender que o trabalho de social media, a profissão social media, assim como qualquer outra, é um trabalho, é uma profissão. Ela faz parte da sua vida. Ela não é a sua vida. E para que você tenha qualidade de vida, para que você viva muitos e muitos anos, para que você tenha realmente uma vontade de permanecer nessa profissão, fazer essa profissão dar certo, crescer nela, expandir, contratar mais pessoas, enfim, ter realmente ali um legado, construir o seu legado, você precisa ter saúde física e mental, não tem para onde correr. Tenha esses momentos de descanso, tenha esses momentos de se acalmar, relaxar, respirar, porque isso vai te fazer falta em algum momento. Hoje, a gente vive nessa correria, a gente está cada dia mais nervoso, desesperado, aflito,
para fazer dar certo, para ter resultado. Eu faço isso, eu já fui assim de deixar de dormir para trabalhar. Hoje eu já não faço mais isso, porque eu decidi para minha vida, para minha saúde física e mental, descansar, sabe? Cuidar de mim, me dar essa chance de descansar, de ter momentos onde eu não faço absolutamente nada. É importante que você tenha um tempo para você, vai pra academia, tira esse tempo para você fazer os seus exercícios de maneira mais tranquila, vai fazer as suas unhas, vai fazer o seu cabelo. Tenha esses momentos de lazer com você mesmo, se for possível, né? Eu sei que muitas vezes quem é mãe, enfim, tem os afazeres ali da casa, não pode tanto, né? Não tem tanta essa liberdade. Mas se você puder, faça isso por você. Porque se você não fizer isso por você, ninguém mais vai fazer, tá? Ter esse autocuidado, cuidar da sua saúde física e mental é crucial para que você tenha uma vida longa, para que você consiga exercer a sua profissão de maneira mais tranquila, mais produtiva, para que você consiga gerenciar o seu tempo de forma mais eficiente e eficaz e, consequentemente, você consiga ter paz de espírito. Elimine ou pelo menos reduza ao máximo o teu estresse, a tua ansiedade e tenha maior qualidade de vida, tá? É isso que eu desejo para você. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha clareado a sua mente, tenha sido útil para que você comece a repensar certas coisas que você faz no seu dia a dia. Eu te encontro na próxima semana. Um beijo para você e até a próxima. Tchau!